E aí, rapaziada, professor Portela aqui em mais uma aula de geografia com vocês. E hoje a gente vai falar sobre demografia, tá bom? Demografia que é essa ciência parceira da geografia que é tão importante para a gente entender a ocupação do espaço geográfico pelo ser humano, tá bom? E hoje a gente vai estudar alguns conceitos importantes que são e alguns indicadores que são extremamente importantes para a gente entender toda essa coisa da demografia, tá bom? É importante que vocês tenham esses conceitos, esses indicadores na memória para vocês pra não serem surpreendidos aí por alguma questão de vestibular ou alguma questão aí de prova do ensino básico mesmo, ou para que vocês entendam quando vocês escutam um noticiário, que vocês escutam alguma conversa aí que as pessoas estejam falando sobre demografia, sobre crescimento populacional, sobre taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, saldo imigratório, taxa de imigração, de emigração. Esses conceitos todos têm que estar vivos na memória de vocês, né? Vocês têm que saber do que se trata, porque é um tipo de análise, um tipo de conversa que é muito comum na sociedade atualmente, tá ok? Então vamos à aula. Olha só, quando a gente fala aí de crescimento demográfico, né, a gente está falando de análises que são feitas por meio de taxas. E o que são taxas? Taxas são proporções, né? A proporção que é estudada a partir aí da permilagem, né? Tá, e o que é essa tal dessa permilagem? A permilagem é a prima da percentagem, né? Então, quando você analisa uma coisa, você diz que você tem um índice percentual, ou quando você diz que alguma coisa cresceu 20%, ela cresceu a taxa de 20 unidades a cada 100 unidades, ok? É um crescimento, é um determinado crescimento aí. Cresceu 20 unidades para cada total de 100. Quando a gente está falando da permilagem, se a gente falar que uma coisa cresceu a taxa de 20 por 1000, a gente está dizendo que alguma coisa cresceu 20 unidades para cada 1000 unidades. É bem diferente, ok? E nos estudos populacionais, a gente usa essa permilagem para fazer as análises, ok? Porque a gente está lidando com números maiores, a gente está lidando com quantidade de pessoas bastante grande e as taxas de crescimento são menores, ok? Então a gente usa a permilagem. Vamos analisar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nos índices que a gente tem aqui, né? O crescimento demográfico, né, é um deles, né? O crescimento demográfico que vai se dar aí pelo crescimento vegetativo mais o saldo imigratório, o saldo de imigração dentro da população de um determinado território que está se analisando, tá bom? Nesse determinado território, então, o crescimento demográfico, que é o crescimento da população total, a taxa de crescimento dessa população, né, vai se dar por esse crescimento vegetativo, que é a reprodução da própria população dessa região, ok? Crescimento vegetativo que, olha só, é a diferença entre a taxa de natalidade das pessoas que nascem, vão ser naturais daquela região, as pessoas que nascem dentro do território que são consideradas naturais daquele território, menos a taxa de mortalidade. Aqui na taxa de mortalidade, se leva em consideração tanto a mortalidade de pessoas de idade mais avançada, quanto a mortalidade infantil. Então a gente está falando da taxa de mortalidade total da população desse território, tá bom? Então, isso é o crescimento vegetativo. Então, esse crescimento vegetativo mais o saldo imigratório. E o que é o saldo imigratório? É a taxa de imigração, ou seja, a taxa das pessoas que entram no território, vindas de outros países, né, menos a taxa de emigração, que é a taxa de pessoas que saem, que se mudam desse país, desse território que está sendo analisado, tá bom? Então, uma pessoa que saia do Brasil, por exemplo, e vá morar no Canadá, vá morar na Nova Zelândia, vá morar em Portugal, vá morar onde quer que seja, ela está sendo um imigrante, ela está indo embora do país, ok? E alguém que venha
sei lá, venha da Austrália, venha da Alemanha, venha da Bolívia, venha da Argentina, venha para o Brasil, essa pessoa é um imigrante, ela está entrando no país, ok? Então, o saldo migratório é a taxa de imigração menos a taxa de emigração, né? Isso dá um resultado, e a gente tem, então, o crescimento demográfico como o crescimento vegetativo, ok? Mais o saldo imigratório. E isso vai dar um número que é dado aí por uma taxa que é dada por um certo número para cada 1000 habitantes numa determinada região, ok? Vamos para as taxas aqui. Então vamos lá. A gente tem alguns indicadores socioeconômicos que são bastante importantes da gente levar em consideração para a gente analisar a população desse determinado território, de qualquer território que a gente vai analisar, tá bom? Então vamos passar por cada uma delas aqui. A população absoluta, que é o número fechado de pessoas que a gente tem nesse determinado território, tá bom? É o total de pessoas que vive ali. Se a gente pegar o Brasil atualmente, a gente tem aí algo em torno de 200 milhões de pessoas vivendo no território brasileiro atualmente, ok? Esse é o número absoluto, é a população absoluta que vive no território brasileiro. E a gente tem também a população relativa, ou a densidade demográfica dessa população, desse território analisado, tá bom? Isso aqui é uma taxa também, tá? Que é dado por habitante a cada quilômetro quadrado. Então a gente pega, e esse é uma taxa, é padrão se utilizar o quilômetro quadrado para analisar a densidade populacional, tá bom? Então a gente pega uma área de 1 quilômetro quadrado, 1 quilômetro de um lado, mais 1 quilômetro de outro lado, e se observa, se analisa quantas pessoas vivem em média, né, estatisticamente, num quilômetro. É óbvio que se a gente pega a densidade, se a gente for analisar a densidade populacional da cidade de São Paulo, né, e se a gente for pegar a densidade populacional, por exemplo, da Avenida Paulista, né, com aquela verticalização toda, com todas as pessoas que moram e trabalham ali, e se a gente for fazer um comparativo, e a gente tem uma taxa da cidade de São Paulo, né, uma taxa X fechada ali de habitantes por quilômetro quadrado, né, que generaliza a cidade de São Paulo. Mas se a gente for pegar essa densidade da região da Avenida Paulista, região dos Jardins, e for pegar com um outro bairro que está mais na periferia, que está mais longe desse centro econômico, esse centro financeiro, é óbvio que a gente vai ter uma densidade muito maior aí na região dos Jardins, da Avenida Paulista, do que nesse outro bairro que é mais afastado, ok? Mas essa taxa é uma taxa estatística para a gente entender, em geral, quantas pessoas tem dentro daquele território. A gente vai ter uma média, né, entre o máximo e o mínimo de densidade populacional que a gente tem nessa área analisada, ok? Taxa de natalidade, né? A gente já tratou ali atrás, né? É o número de nascimentos a cada ano por cada 1000 habitantes. A gente está usando aí a permilagem novamente, né? O número de nascimentos de crianças a cada 1000 habitantes, o número de nascimentos totais. Depois a gente tem aí a taxa de mortalidade infantil também, que é o número de crianças que vão morrer antes de 1 ano de idade, que morrem antes de 1 ano de idade, também dado um número em permilagem, tá bom? Que é diferente da taxa de mortalidade, que é a morte por ano, a morte total por ano para cada 1000 habitantes. A taxa de mortalidade envolve a taxa de mortalidade infantil também, e a taxa de mortalidade infantil está inserida dentro da taxa de mortalidade. A gente tem como um dado importante também, ó, a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade que é a estimativa do número médio de filhos que uma mulher vai ter ao longo do seu período fértil. De acordo com o IBGE, o período fértil de uma mulher vai dos 15 aos 49 anos, ok? Ah, professor, mas eu já ouvi falar de uma pessoa que teve filho aí com 12 anos de idade, né?
Acontece, né? Não é o ideal, acontece, mas em termos estatísticos, o IBGE classifica que a pessoa está no seu período fértil, seu período reprodutivo, a partir dos 15 anos, ok? E essa idade vai até os 49. Ah, professor, mas eu também conheço alguém que teve filho aos 52 anos de idade. Acontece também, mas a gente está falando de padrões estatísticos também. E a gente tem aí, então, outra taxa, que é a taxa de... voltando um pouquinho. Dentro da fecundidade, vamos dar uma analisada aqui, né? Essa taxa de fecundidade, aí, que é o número de filhos por mulher, ela tem algumas consequências de acordo com a forma como ela se apresenta. Vamos pensar que a gente tenha uma taxa de fecundidade de 6 filhos por mulher em uma determinada sociedade. Aí, né? Olha só, vamos levar em consideração 2 casais aqui. Ó. Se o número de filhos por casal é de 6, olha que coisa, a gente vai ter na segunda geração 6 filhos aqui, mais 6 dá 12 pessoas. Mais esses 4, a gente vai ter 16 pessoas na segunda geração. Se a gente for jogar essa taxa de novo nesse número de 16, formar casais e ver quantas pessoas vão nascer a partir daí, na terceira geração a gente já tem 52 pessoas, olha só. E na quarta geração a gente vai para 108 pessoas. É uma taxa de crescimento bastante alta. Se a gente tiver uma taxa de fecundidade de 2 filhos, olha só, levando em consideração os 2 casais do mesmo jeito, a gente vai ter na segunda geração 8 pessoas. Na terceira geração a gente vai ter 12 pessoas. E levando em consideração que estas primeiras pessoas, as primeiras pessoas, boa parte delas vai ter falecido na terceira geração, a gente vai continuar aí com um número não variando muito na quarta geração ainda, tá bom? E se a gente pega uma taxa de 1 filho por cada mulher, a gente vai ter uma taxa decrescente de população em idade de população, de evolução da população, de crescimento vegetativo da população aí, ok? Olha só, a gente tem também, se a gente pegar alguns países, olha o Brasil, como se apresenta a taxa de fecundidade do Brasil atualmente, é de pouco mais de 2 pessoas para cada mulher, ok? E a gente tem, por exemplo, a Níger, que tem 8, a taxa de fecundidade de 8 crianças para cada mulher. É uma taxa bastante alta. E a gente vai ter Hong Kong, por exemplo, que tem menos de 2, ou seja, uma população decrescente neste modelo que eu falei para vocês. Né? 1 filho para cada mulher, a gente tem a taxa que decresce aí da população de uma forma geral. Tá bom? A expectativa de vida é uma taxa importante também, que mostra para a gente, dá uma ideia da qualidade de vida que a gente tem em um determinado país, tá bom? Porque a expectativa de vida vai mostrar para a gente que quando uma criança nasce, a expectativa que se tem da idade que ela vai chegar até o momento que ela vai morrer, com que idade ela vai morrer, mostra para a gente a qualidade de saneamento básico, mostra para a gente a qualidade do sistema de saúde em um determinado país, dá uma ideia também da economia desse determinado país. Então essas taxas todas se interrelacionando são importantes para a gente entender a realidade de um país, a realidade econômica desse determinado país, tá? Desse determinado território que a gente analisa, ok? Então se a gente levar em consideração taxa de mortalidade infantil, a expectativa de vida, taxa de fecundidade, a gente tem uma ideia clara da qualidade de vida desse país. Expectativa de vida que em alguns países passa dos 75 anos, né? Ou seja, a gente tem uma qualidade bem razoável de vida nesse país. Em alguns outros países a gente tem taxas de expectativa de vida bem mais baixas, né? Em torno de 60, ou até em alguns países tem uma condição mais precária, taxas menores ainda. Ao longo do tempo, com o avanço da tecnologia e com o avanço também das pesquisas médicas e da tecnologia médica, a gente teve um aumento da expectativa de vida bem razoável e bem significativo ao longo da história humana, ok?